Boa noite, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um programa Superação. E o episódio de hoje é bem especial. Vai acontecer algo diferente aqui. Pela primeira vez, nós temos um casal que vai bater um papo com a gente, falar sobre superação em família. Seja muito bem-vindo, pastor Evander. Olá, boa noite. E a sua linda esposa, ainda mais loura, Ângela. Boa noite, pessoal. Alegria, Tati, estar aqui com você. Então, pastor, na verdade, o que nos motiva, o pessoal de casa, a Ângela estava comigo no nosso primeiro episódio, quando a gente abriu o Superação, algumas pessoas sugeriram para a gente temas. E algumas pessoas falaram sobre casamento e sobre relacionamentos em geral, em família. Então, na hora, a gente pensou, por que não trazer vocês para falar um pouco, né? Vocês que nos inspiram como casal, como uma referência aqui na igreja. O pastor Evander é o nosso líder, para quem não conhece, ele é o nosso líder aqui, o pastor da Catedral Metodista. E a gente queria, então, ouvir um pouco das histórias de vocês, se vocês já passaram por alguma superação assim que marcou vocês, que vocês acham que, ao saírem vencedores, poderia abençoar as pessoas com a história de vocês. Assim. Não precisa ser algo grande, mas algo que você acha que é bom que quem está em casa possa ouvir. Para quebrar o gelo aqui, né? A primeira superação para mim foi casar, né? E casar bem, não é? Quer dizer assim, É verdade, tem que concordar, tô brincando. Eu digo, a Bíblia já dizia, né, que quem acha uma esposa acha um tesouro. Muito obrigada. É verdade. E para mim, eu acho que a grande superação, a primeira de todas, foi receber de Deus a Ângela como um presente, né? O casamento como uma dádiva de Deus. Eu acho que a gente vai falar sobre várias superações aqui, mas eu acho que essa é uma coisa que marca muito para mim, né? O nosso casamento, ele ganhou um significado muito poderoso na medida que a gente assimilou a ideia, a visão, o princípio de que a nossa família nasceu no coração de Deus. A gente já passou por muitas dificuldades, né? Mais a Ângela do que eu, não é verdade? Assim, que eu vou dar toda a razão para ela aqui, viu, Tati? Até porque não tem uma mesa aqui para você me beliscar por baixo, né? Então... Mas, assim, brincadeira à parte, a gente já passou por muitos momentos difíceis, de luta, de dúvida, de incertezas, mas trazer à tona a lembrança, a visão de que o nosso casamento, de que a nossa família é fruto do sonho de Deus, é uma coisa que sustenta a gente e ajuda a gente a superar muita coisa, né, meu bem? Sim, eu acho que assim a nossa relação ela é muito construída dentro de um propósito mesmo divino, assim. Não é uma questão só de um homem, uma mulher, mas é uma questão de propósito de missão, né? E isso foi muito claro na nossa união e muito claro hoje em dia na nossa vida em todos os momentos nós estamos juntos e tem um propósito muito maior do que só a nosso núcleo familiar também, né? Um propósito realmente de que o reino de Deus, né, aqui na Terra conta comigo e com o Evander como casal e isso faz muita diferença, né? Muito. Eu vejo que viver por propósito, né, é uma chave de sabedoria. Durante todos os programas, a gente tem procurado extrair chaves, né? E entender e buscar o propósito de Deus para o casamento, eu acho que já responde a pergunta que eu faria para vocês depois, que é os princípios que sustentam, que fundamentam um casamento sólido. E eu acho que entender o propósito divino, não sei se a gente chamaria de princípio, mas é algo maior que sustenta todos os demais alicerces, né? Sim. Eu acredito que um dos problemas sérios que a gente enfrenta hoje com muitas famílias é que muitos casais começam e terminam um relacionamento sem ter a noção que a família é um propósito de Deus. Um projeto de Deus. É um projeto de Deus, não é? Deus olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem fique só. Então, assim,
quando eu olho para minha casa, olho para minha esposa, olho para meus filhos, apesar de nós, a convicção que eu tenho é que Deus nos uniu, que Deus nos fez família. A gente tem uma experiência interessante, quando nós tivemos a Isabela, nós já tínhamos o Samuel, tivemos a Isabela, e a gente ainda ficou 1 ano e meio, 2 anos usando métodos contraceptivos e buscando de Deus uma direção. Se Ele tinha um propósito de nos dar mais filhos ou não. E em um determinado momento nós sentimos paz no nosso coração e entendimento que aquela era nosso núcleo familiar. Não era uma questão de ter mais filhos ou não. Era uma questão de entender de Deus o tamanho da nossa família. Então, eu vejo a minha família como resultado da ação de Deus. É propósito de Deus. Se é propósito de Deus, eu tenho que ter um outro olhar. Não é só a minha decisão e da Ângela da gente viver junto. Não é só porque eu acho ela linda, né? E cada versão dela ela fica linda, né? Loura, morena, né? Ruiva. Vocês não viram a versão dela ruiva, né? É linda também, minha mulher ruiva, né? Já tem muitos anos, acho que. Já tem bastante tempo. Foi quando o Samuel estava com 1 aninho. Então, assim, em todos os momentos da nossa vida, nos mais difíceis, nos mais tensos, saber que Deus tem um propósito com a nossa família é uma coisa que mantém a gente de pé. Vocês já estão juntos há quanto tempo? 17 anos. E os meses, você quer que eu saiba? Tem que saber, né? Eu comecei com 17, era tem que falar os meses. Quanto tempo, né, pastor? Nem sei que dia é Está hoje. fazendo 17 anos, 3 meses, no dia 12 de outubro, né? Portanto, 3 meses. E é isso. 17 anos e 3 meses. 17 anos e 3 meses. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, tudo que vocês falaram até agora demonstra que esse alicerce, por que dá tão certo, e é um exemplo para nós daqui da Catedral e para quem está nos ouvindo. Eu queria que a Ângela nos falasse um pouquinho de quais são os 3 princípios que, para você, assim, no seu olhar, não pode faltar para um casamento ser bem-sucedido. Uma coisa prática mesmo, sabe? Então, acho que uma das primeiras coisas, pelo menos assim, na minha experiência pessoal, a primeira de todas é a convicção da união. Acho que muitas vezes você vê, né, pessoas casando, enfim, sem ter uma direção para aquilo, entendeu? Às vezes as pessoas se apaixonam e elas se envolvem sem ter uma consulta daquilo que está no coração de Deus. Então, acho que a primeira coisa é você ter certeza. No meu caso, em especial, Deus foi muito claro comigo. Deus me deu vários, assim, eu pedi na época sinais a Deus. Deus me trouxe uma certeza tão forte no meu coração que Evander era a pessoa de Deus para mim, que a gente casou em 8 meses, sem se conhecer direito, e eu fui conhecer o Evander no casamento. Então, acho que essa é a primeira das coisas, assim, sabe? Porque o que sustenta a gente até hoje é a convicção que Deus nos uniu. Então, essa convicção, acho que é a primeira coisa, é a convicção de que Deus nos uniu para um propósito maior. A segunda coisa que eu acho que é muito importante, muito difícil também, em alguns momentos, no caso, eu estou falando como mulher, né? A gente conhecer os nossos papéis dentro de casa. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um homem dentro de casa que é temente ao Senhor, que tem a Deus sobre todas as coisas, né? Que ama a sua família como Cristo amou a igreja. Então, assim, a questão da gente saber os papéis de cada um. Ele é o sacerdote do lar. Então, eu sou submissa ao Evander, porque eu sei que ele sempre vai fazer tudo que for de melhor para mim, né? Vai me amar como Cristo amou a igreja. Então, essa segunda coisa que eu acho que é muito importante para nós mulheres entender o nosso papel. E eu acho que a terceira coisa, não sei, estou pensando aqui. Eu acho que é se renovar todo dia, renovar o amor, sair da rotina, procurar meios de escape para fazer uma coisa diferente, né? Porque nós somos seres humanos e tem hora que
as coisas não estão fáceis, né? Tem hora que tem um estresse, rola tudo de estresse, enfim, as coisas não, o externo não colabora, e se você entrar nessa onda, você acaba se afundando ali, daqui a pouco você olha para a pessoa do seu lado, você vê como um estranho, né? Uhum. Então, acho que é você estar atento a isso e estar sempre buscando essa reconexão, né? Uau! Se a gente já começa, né, com esses princípios, a certeza de que vai, no final, dar tudo certo é grande. E aí eu fico pensando, e eu quero agora, então, passar a bola para o pastor Evander, que, de repente, quem está nos ouvindo pode falar, olha, eu não tive isso que a Ângela falou, infelizmente, agora já foi. Eu não consultei a Deus, eu já me casei, o meu marido é uma pessoa bacana e tal, mas tem muitos ajustes para acontecer. E aí, assim, você como líder, como orientador, às vezes deve aparecer casais, pessoas pedindo ajuda, como aconteceu no chat, no dia que a gente estava falando sobre superação. Como que quem está nos ouvindo agora, que não começou do jeito que a Ângela está dizendo, pode fazer? Agora já era? Não, de jeito nenhum. Tati, uma das premissas e um dos princípios da vida com Cristo, Paulo diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é? Tudo se faz novo. Deus, a Bíblia fala isso com muita clareza, que a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É possível que, por exemplo, na nossa história de casamento, o fato de ter sido gerado no coração de Deus não nos livrou de problemas, não nos livrou, por exemplo, dos nossos temperamentos, das nossas dificuldades, dos nossos desencontros. Eu acho que eu estava até falando aqui, fica parecendo tudo muito bonito, né? Porque, na verdade, assim, não é tão bonito assim, né? Não, mas eu não casei totalmente bases... submissa ao meu marido, entendendo dessa melhor forma. E nem ele casou, talvez exercendo o papel de sacerdote que ele poderia exercer dentro de casa. Então, é uma construção, né? Todo Isso tempo. aí. Eu estou falando disso para dizer processo, que ao longo do nosso relacionamento, nós tivemos que rever os nossos acordos. Casamento é uma celebração de acordos que precisam se refazer todos os dias. Porque a gente faz acordo de acordo com a nossa maturidade. E de acordo com o que a gente consegue ver. Com a consciência atual, que vai sendo expandida, né? Exatamente. Então, eu acredito que, assim, para um casal que começou mal, ou que se uniu ou fez uma aliança em cima de fundamentos equivocados, a primeira coisa que eu diria é busque Jesus. Porque Jesus faz novas todas as coisas. Jesus me fez de novo, Jesus fez a Ângela de novo. E ao longo desses 17 anos, nós já vivemos milagres desculpa se essa palavra não existe, mas de refazimento. Milagres verdadeiros de o Espírito Santo, através da palavra, de conversas, trazer ao nosso coração áreas da nossa vida que tinham que ser mudadas, e a gente se abrir para essa mudança e Deus gerar coisas novas. Então, definitivamente, por exemplo, eu não sou o mesmo homem que casou com a Ângela 17 anos atrás, e ela não é a mesma mulher. E nem será o Evander e a Ângela daqui 2, 3, 10 anos, né? Eu espero ser melhor do que sou hoje. Então, assim, eu acho que essa história vale para qualquer tempo. Se você tem um casamento que hoje passa por dificuldades, o primeiro passo é voltar para Jesus, é buscar em Jesus a revelação para esse relacionamento. E a gente assiste isso todo dia aqui, né? A minha família, para ser bem honesto, né, meus pais, quando buscaram Jesus, minha mãe buscou a presença de Deus, está aqui alguém que é fruto disso, porque ela não aguentava mais o relacionamento dela, ela tinha 10 anos de casada e estava a ponto de separar do meu pai. E é nesse contexto que ela busca Jesus, e Jesus restaurou a minha história, a história de meus pais. Então, eu não sou alguém que nasceu numa família assim, como a minha é hoje. Eu nasci numa família que estava se desmantelando. Estava disfuncional, né? Sim. Apesar de muito religiosa. Nós éramos muito religiosos, não é? Mas sem uma experiência pessoal com Jesus. Minha mãe buscou a Jesus, se converteu, e à medida que ela se converteu, meu pai quis saber o que estava acontecendo com ela, se converteu também. E o contexto da minha casa era um contexto de adultério, era um contexto de
de desencontro total. Meus pais não passaram a ter um casamento perfeito depois que eles se converteram, mas eles estão juntos até hoje. Hoje meu pai está enfermo e quem cuida dele é minha mãe, e eu estou aqui. Eu não tenho a referência de uma família que se desmantelou, não é? Não sei se essa palavra é muito forte, mas no nosso caso, na nossa experiência pessoal, era isso que estava acontecendo. E eu não estou falando de outras famílias que por alguma razão não permaneceram juntos. No nosso caso, a nossa família estava desmantelando. A Ângela falou algo que eu achei muito interessante sobre essa, eu não sei se ela usou esse termo, mas foi esse entendimento que eu acredito que ela quis trazer, sobre o casamento como um processo de algo que vai sendo construído. E, assim, em Gênesis, a gente vê, né, e depois no Novo Testamento tem essa referência também, se não me engano, uma das cartas de Paulo, que Deus fala, né, que deixará o homem seu pai e sua mãe, e eles se tornarão uma só carne. Uhum. Se a gente for trazer, se me corrija se eu estiver errado, mas para o português, assim, quando alguém vai se tornar algo, a Bíblia não fala, pelo menos na versão que eu busquei, não estava assim, vocês serão. Casou? Foi. O verbo se tornar me traz essa sensação de que juntos eles vão, então, amadurecendo, crescendo e construindo um casamento saudável, debaixo da direção de Deus. E, nesse processo de construção, os desentendimentos e os acordos que precisam ser renovados, como você falou, faz parte do amadurecimento da relação. Vocês, então, veem também dessa maneira como algo a se tornar? Eu acho que uma coisa importante nesse processo, duas coisas importantes. Uma que a gente já falou várias vezes aqui, é que, assim, um casal, no caso, eu e a Evânia, a gente casou e a gente vai construir o nosso relacionamento juntos. Eu, Ângela e Evander juntos. A gente não ia conseguir. A gente não estaria juntos hoje se a gente tentasse sozinhos, entendeu? Então, acho que, assim, primeira coisa é Deus no meio do relacionamento. Então, quando eu não estou mais aguentando olhar para a cara do Evander, eu falo, Senhor, o Senhor que me deu ele, então me ajuda aí. Tem que melhorar. Semana que vem eu quero estar super apaixonada de novo, porque não é possível. Porque eu estou querendo matar esse indivíduo. Então, acho que isso é uma coisa importante. Livramento, tá vendo, Alex? Mas é verdade, a gente não tem opção de separar, a gente só tem uma opção de matar, né? Porque aí você vira viúva. Pode nem brincar com isso. Mas a outra coisa é você ter pessoas mais maduras que você, ter casais mais maduros que vão, às vezes não necessariamente um casal, mas às vezes um pastor, enfim, alguém mais maduro que possa te ajudar no relacionamento. E a gente sempre teve isso, desde o início do nosso casamento. Isso faz muita diferença na nossa vida. Nós desde o início, nós tínhamos um amigo pastor mais maduro, né? Nós já recorremos à terapia de casal, nós já recorremos a várias ferramentas, e não porque a gente estava se matando, mas porque a gente aprendeu, até por conta a Ângela está achando graça aqui, né? A gente aprendeu com Jesus que discípulo é alguém que está aprendendo. Sim. Então, a gente não tem, de verdade, essa pretensão de estar pronto. Não é só no casamento. E nem saber tudo, né, gente? Não. A gente tem 17 anos de casado, a gente fez terapia de casal 2 vezes, em 2 momentos. Hoje a gente está... Evânia, essa semana, falou que está de lua de mel de novo, né? Graças a Deus. Né? Só que eu falei que não conta. Ele pode achar que está lua de mel, mas ele não está em lua de mel, porque lua de mel tem que ter uma viagem, não é verdade? Claro. Lógico. Lua de mel, estou esperando uma viagem de lua de mel. Uhum. Até agora não apareceu. Então, o dia que eu tiver... Né? Tá a pandemia. Enquanto vocês falam esse papel de um conselheiro, né? A gente tem 2 pontos de vista. 2 pontos de vista. O primeiro é o conselheiro do ponto de vista de Deus, né, como o papel do Espírito Santo, né, que muitas vezes basta a gente entrar para o quarto, fechar a porta, conversar com o pai, e o Espírito Santo vai nos dar novas perspectivas acerca do marido, né, e da esposa, e esse papel de uma terceira pessoa sábia que vai nos ajudar. Eu já vivi isso, eu já liguei para o pastor Evânia em momentos onde eu estava, num momento específico, que eu estava bem machucada assim, com uma situação que tinha acontecido, e como ele foi boca de Deus na minha vida, e trazendo novas perspectivas, porque eu acho que a crise faz isso. Às vezes a gente só vê
tudo de ruim, como se a pessoa não tivesse nada bom. E a outra pessoa nos mostra uma outra perspectiva daquilo que talvez seja a falha, pode ser visto de uma outra maneira, né? A gente vive, Tati, numa sociedade de fachada. Não é? Esse tempo da informação, das redes sociais e tal, tudo é muito bonito. E, infelizmente, na igreja, a gente já falhou muito em construir relações, em apresentar relações idealizadas. Sabe? Eu e a Ângela tivemos uma experiência, a gente não pode dar muito detalhe, porque entra... Ele já me cutuca, assim, não pode dar muito detalhe, ele já bota a mão assim na minha perna. Eu estou dando um toque para minha esposa. Dando um toque. Porque por favor, não abra sua boca. Não, é só não dar os detalhes. Tá, né? bom, muito obrigada. A gente conta o santo, mas não dá o nome do santo. Nós participamos de um evento, assim que a gente casou, um evento focado em família, em casamento, que foi uma crise para nós. Porque uma das pessoas que palestrou naquele evento pintou o casamento como uma realidade assim perfeita. Eu não duvido da palavra, não posso duvidar, na verdade, eu tenho muitas perguntas, mas assim, do testemunho de uma pessoa cristã que está apresentando, mas eu acho que na igreja nós já falhamos muito em apresentar casamentos idealizados. E a gente esquece de contar que um casamento que é maduro hoje, que é frutífero, que é saudável, passou por vários momentos de dificuldade. Eu estava com 3 meses de casado. Quando eu via aquele moço falando de como ele era bom para a mulher dele, como ele era perfeito para a esposa dele, eu falei, eu estou frito. Eu também achei que ele estava frito. Eu não tenho... esse moço é perfeito, eu sou um miserável. Eu entrei em crise mesmo. E depois eu descobri que casamento é a oportunidade de ser melhor. Então, por exemplo, eu sou muito grato a Deus pela Ângela, porque a Ângela me desafia, me faz ser melhor, me promove, me confronta. A Ângela, primeiro, foi a realização de uma promessa, de um sonho de Deus, mas depois foi um confronto. Logo que passou a festa e o glamour da cerimônia, do casamento, foi um confronto, porque nós dois temos personalidades muito fortes. Nós dois temos opiniões... Nós somos muito parecidos. Nós temos opiniões muito firmadas. Eu queria pegar um gancho nessa sua fala para trazer à tona uma crença que eu acredito que é uma mentira que o inferno coloca nas nossas mentes, assim, e durante muito tempo eu acreditei nela. Durante algum tempo eu acreditei nela, e depois que ela veio à tona a verdade, trouxe luz, e eu parei de viver debaixo desse jugo. Que às vezes a gente falava um para o outro assim, mas nós somos muito diferentes, está vendo? Isso não tem como dar certo, a gente namorando ainda. Isso não tem como dar certo. Olha só como nós pensamos diferente, como somos diferentes. Um dia, num momento assim de uma discussão dessa, veio aquilo que eu creio que veio uma paz, assim, que eu creio que veio de Deus, do Senhor mostrando assim, é justamente porque vocês são diferentes que eu tenho um propósito de unir vocês. Uhum. Aquela coisa da goiabada com queijo, né? Uhum. E aí eu vejo assim, como que Deus tem senso de humor, de unir pessoas tão diferentes, igual a gente vê é goiabada lá em casa, eu sou o queijo. Até porque é mineiro, é queijo Minas, né, pastor? Eu acho assim, eu não acho ruim para quem faz. Seu gorgonzola. É bom, mas tá cheio de fungo, tô brincando. Mas é caro, vai comprar gorgonzola. É caro, é verdade. É um grana padano, pastor. Não, mas agora eu até me perdi, o que eu ia falar? Você é goiabada, fala da goiabada, da doçura eu ia da falar goiabada. o seguinte, que muita gente diz, eu vou encontrar minha cara metade, a metade da minha laranja e tal. Algumas pessoas falam isso, né? Eu nunca gostei muito dessa questão de que são 2 metades que se unem. Porque eu acho que nós somos 2 inteiros que se unem num só. Que fizeram uma aliança. Que fizeram uma aliança, porque a gente é tão diferente. Eu brinquei aqui que a gente é muito parecido, mas a gente é muito diferente, eu e o Evander. A gente é parecido em algumas coisas que nós já... Na verdade, nós temos o mesmo propósito de vida. Um alinhamento de propósito, Sim, né? Nós temos o mesmo propósito de vida, nós temos o mesmo foco, nós sabemos onde nós queremos chegar juntos, entendeu? Em Deus, nós temos esse propósito, essa união muito firmada nesse propósito. Mas nós somos de temperamentos e jeito totalmente diferente.
Então, isso realmente é uma mentira que é construída nas mentes, não é? Então, sim, acho que você perguntou para a Ângela os princípios, eu acho que um dos princípios que eu diria é que a diferença não é ameaça, ela é riqueza. Entendeu? Quer dizer, só que a maioria dos problemas de casamento que a gente acompanha são de esposas tentando fazer que seus maridos sejam iguais a elas e maridos tentando fazer que suas esposas sejam iguais a eles. Quer dizer, a riqueza está na diferença. A questão é que, para que a diferença seja riqueza, tem que ter acordo. A Bíblia já diz, andarão dois juntos se não tiver acordo, e às vezes, para ter acordo, não é simples. Tem que ouvir, tem que pensar, tem que refletir, tem que caminhar mais uma milha. Não é fácil fazer acordo. E aí, vocês acreditam... Pode... Eu ia falar, tem que se conhecer conforme o tempo. Você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo que, às vezes, aquela linguagem para você significa uma coisa, para a pessoa significa outra. Né? Lá em Evânia foi criado, assim, todo mundo falando muito baixo. Assim, tem que parar todo mundo para escutar o que a pessoa está falando, porque eu não, fui criada todo mundo falando alto. Nasceu na beira de cachoeira. Tem uma amiga minha que fala que eu nasci na beira de cachoeira, porque quem nasce na beira de cachoeira fala gritando para um escutar o outro, né? Uhum. Então, assim, parece que eu estou sempre brigando com o Evander, sempre porque eu falo alto. Então, assim, são coisas que no início era muito difícil para ele, né? Porque parecia que eu queria me impor sempre falando alto, mas é o meu jeito. Já tentei melhorar, mas às vezes é difícil, tem hora que a natureza... E aí, assim, vocês acreditam que o diálogo é nesse alinhamento de expectativa, de conhecimento mútuo, é a saída? Então, Tati, eu acho que o diálogo, sim, mas tem uma coisa que antecede o diálogo, que é essa noção de que a gente é barro. Tem esses vasos aí, né, e essa imagem acompanha esse programa, né, de que só precisa de superação quem é frágil. Não é verdade? Forte não supera, ele está acima de tudo, né? Só quem é frágil, quem passa por lutas, por dificuldades, é que precisa de superação. E, na verdade, para nós, superação tem a ver, a construção do casamento parte do pressuposto de que eu não estou pronto. Então, tem muita coisa na vida e na nossa caminhada que a Ângela me disse e que eu não tinha a mínima noção de que as minhas atitudes geravam aquele impacto na vida dela. A gente já viveu situações da gente parar para... O diálogo é muito importante, né? Ele é uma ferramenta para isso. Mas acho que anterior ao diálogo é essa disposição de ser moldado. Então, por exemplo, quando a Ângela fala... Uma coisa que para mim fez muita diferença e que é uma chave, às vezes quando a gente vai ter um debate, uma discussão, é muito comum dizer assim, porque você faz isso, porque você faz aquilo, a gente começa a acusar o outro. E eu aprendi, tem um livro que para mim é o melhor livro sobre casamento, chama Em Busca do Amor no Casamento. Não é um livro badalado, conhecido, famoso, mas é fantástico o livro. O autor é John Drescher, da United Press, é a editora. É um livro antigo, da década de 90 e tal. E, assim, eu aprendi com esse livro que, ao invés de acusar a Ângela de estar me fazendo alguma coisa, eu digo para ela do meu sentimento. Como você se sente quando ela se comporta? Olha, essa situação, eu me sinto assim. Então, já houve momentos da gente ter mudanças radicais na nossa vida porque a gente parou para ouvir o sentimento um do outro. E como eu a amo, eu quero que ela fique bem. Então, eu não vou... E é claro que não é sempre assim. Tem hora que a gente se perde, esquece dessas coisas, e aí é quando dá ruim, né? Aí é quando a chapa esquenta, aí é quando a gente esquece disso. Mas a gente vive o tempo todo tentando cultivar esse princípio de que a gente quer melhorar. E se a gente quer melhorar, a gente tem que ter capacidade de se ouvir. A gente tem que estar aberto para ser moldado, a gente tem que estar aberto para ser tratado, seja por alguém que nos oriente ou pelo outro. Ouvir o outro faz muito bem. Nós temos, nessa pandemia, nós vivemos assim um tempo muito precioso de crescimento como casal, por conta de uma noite de diálogo. E não era por causa de uma briga. Era porque a Ângela precisava compartilhar algumas coisas do coração dela,
ela compartilhou, ela abriu o coração, rasgou o coração, de coisas que não tinham necessariamente a ver com o nosso casamento, mas que estava passando pelo coração dela. E ali Deus nos visitou, a gente conversou, a gente orou junto, e nós tomamos decisões naquela noite, naquele dia, que tem marcado, que levou o nosso casamento para um outro nível. Então, não é nada extraordinário, mas ao mesmo tempo é sobrenatural. Normalmente as coisas de Deus são assim, né? Simples e que geram grandes resultados. Para quem está em casa e gosta de anotar, isso que o pastor Evander falou é uma chave não só para o casamento, mas todos os relacionamentos. Ao invés da gente apontar o dedo, dizendo você é isso, você é aquilo, que é o ímpeto, né, na hora que a gente está à flor da pele, nervoso, enfim, é substituir essa acusação por como eu me sinto. Então, de repente, quando o marido fala para a esposa de uma forma mais ríspida, em vez de você falar, você é um grosseiro, por exemplo, né, tentando traduzir para quem está em casa, fala assim, olha, quando você fala desta maneira, eu me sinto ofendida, eu me sinto machucada. E a gente vai, e vocês vão se surpreender ao testar isso, eu falo isso porque eu quando eu me lembro, eu costumo fazer isso, sabe, gente? Ele falar como eu me sinto, e as primeiras vezes que eu apliquei essa estratégia, vamos chamar assim, eu fiquei surpreendida. Porque o outro, seja o William, seja alguém do meu relacionamento, emudece. Por quê? Porque ninguém pode rebater algo que eu estou falando do meu sentimento. E o que eu estou sentindo só eu sei. Né? Então, eu creio que isso é algo que pode trazer soluções para muitas dificuldades. Então, por isso eu quis fazer esse parênteses para realmente poder abençoar você que está aí de casa, assim, enfatizando isso que o pastor falou. Na verdade, tem muito assunto para a gente falar, o tempo não nos permite, mas eu queria trazer para vocês algo que também fez muita diferença no meu casamento e no meu relacionamento com as crianças, e deixar até para quem está de casa a indicação de um livro, além desse que o pastor falou, que é As 5 Linguagens do Amor, né, de Gary Chapman. Ele é um especialista em relacionamentos e ele conseguiu traduzir 5 formas de expressar amor. E eu vejo como isso palavras de afirmação, toque físico, presentes, gestos de serviço, né? Eu estou até com um aqui. Qualidade de tempo. Tempo de qualidade. Ou tempo de qualidade. E eu vi agora que ele também lançou um, que é As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Como expressar compromisso de amor a seu filho. No isso você falou também do casamento. Às vezes a gente tem o foco do casamento como os dois, mas vai muito além. Hoje você é fruto de um casamento restaurado lá atrás. Né? Então, esse legado na vida dos filhos. Né? Então, eu queria toque físico, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, né? e atos de serviço. Vocês usam esses princípios na vida de vocês? Vocês se lembram? Tem algum que chama mais atenção? Esse entendimento das linguagens do amor. Eu acho que para nós foi muito importante no sentido de identificar. Não é que a gente usa, esse outro livro nos marcou mais. Esse livro nos ajudou a perceber o outro. A entender qual é a linguagem do outro. Então, a gente já tem mais ou menos claro. Então, por exemplo, lá em casa, a Ângela valoriza muito esses atos de serviços, presentes e qualidade de tempo, ou tempo de qualidade. Então, essas são as linguagens da Ângela. A Ângela demonstra que ama servindo, né, dando presente, e gastando tempo de qualidade. Ela ama e se sente amada assim. Estou errado, meu bem? Não, está certo. Estou certo? E eu? Como é que eu sou? Você, me lembra aí, linguagem de afirmação, né? Palavras de afirmação, toque físico, presentes, não, e atos de serviço. Não, o Evander é toque físico e palavras de afirmação. Eu gosto de dizer que amo. Ele é muito grudento, né? Só Jesus na causa. Toque físico. Sempre assim, encostar na gente. Para quem está em casa, se a gente fosse traduzir, é como se um falasse em português e o outro falasse em chinês. Então, o outro só se sente amado quando a gente fala o idioma dele, né? Então, assim, se você quiser se aprofundar, vale interessou, a pena. Tem o audiolivro no YouTube, você digita As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman,
E tem o livro todinho em áudio, você pode fazer no seu trabalho, ouvindo. É porque, na verdade, por exemplo, para mim é muito importante ouvir e falar. Eu trabalho com a fala, minha vida... Um comunicador, né? Ele que nem... uma coisa que todo mundo aqui aqui da igreja vê, né? Que ele no púlpito diversas vezes fala de mim, me elogia, fala que eu sou linda, que não sei o quê, não sei o que lá. Porque é a linguagem dele, não é a minha. Ela fica mais feliz quando eu lavo a vasilha do que quando eu falo. Não, Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Porque normalmente... Eu fico mais feliz quando ele chega lá em casa com uma torta de limão, uma fatia de torta de limão. Porque Mil vezes do que ele ficar me chamando de bonita na frente de 400, 500 pessoas. O que acontece? Normalmente a gente usa a linguagem de amor que a gente se sente amado. Então, como ele se sente amado com as palavras de afirmação, ele dá amor elogiando. Exatamente. Então, isso a gente parece simples, mas é algo transformador. Porque mais do que amar, a gente precisa entender que o outro precisa se sentir amado por nós. Sim. Seja o cônjuge, seja os filhos. Sim. Eu tenho um desafio, até eu aprender esse livro, foi muito interessante, porque o meu é presente e gestos de serviço. E na minha casa, eles se sentem amados, tanto o Samuel quanto o Iri. A Rebeca, a gente ainda está descobrindo algumas coisas dela, que é muito novinha, mas o Samuel, é claro que ele se sente amado quando eu dedico tempo a ele. Hoje eu levei ele ao futebol e ele falou assim, você viu quantos passes que eu dei? E eu estava trabalhando no celular. Falei, filho, hoje a mamãe não viu nenhum. Poxa, mamãe. E, às vezes, eu compro um presente, ou, às vezes, até o toque físico. Não que ele não goste, mas não é a linguagem de amor primária dele. Sim. Então, ele se sente amado quando eu presto atenção na jogada do futebol. Então, por que é muito relevante a gente entender como o outro se sente amado? Porque mais do que amar é fazer o outro se sentir amado, que é uma necessidade básica de todo ser humano. Por mais duro, mais ogro, mais Shrek que seja alguém, todo mundo... Deus já fez a gente com essa essência de receber amor, né? É verdade, Tati. É verdade. E, por último, né, eu acho que a gente está chegando no final, uma coisa que nos ajuda muito, dentre muitas coisas, é a gente ser honesto com o nosso momento de vida. Então, a gente vive num mundo de muitas tensões, de muita dificuldade. Então, lá em casa, a gente acabou com os joguinhos de mistério. Quando a coisa está muito tensa para mim, eu digo, meu bem, me dá um desconto, porque... e ela começa a me dar o feedback, olha, você está muito nervoso, o que está acontecendo e tal, e vice-versa. Compreender, né? Não chegar para a mulher e falar assim, você está de TPM, né? Isso não se faz, gente, isso é um pecado mortal. Que o Evandro comete de vez em quando. Aí mesmo que dá vontade de voar no pescoço dele. Tá em processo. Essa parte a gente podia cortar, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente trabalha com honestidade. Com a realidade do outro, né? Então, com as suas vulnerabilidades. A Ângela não está bem, ela me diz, eu não estou bem. Não tem joguinho de a gente ficar, você não está vendo que eu não estou bem? Não, ela me diz que não está bem. Eu digo que não estou bem. Porque a gente não tem tempo para isso, não tem tempo para perder com isso. Isso vem com a maturidade, não sempre foi assim, né? Não, acredito. Não. No início você fica escondendo para ver se o outro percebe. E graça, né? Casamento é fruto de graça. É graça de Deus. Nós precisamos muito dela. E ter vivido bem até aqui não é garantia de viver bem amanhã, porque são escolhas novas que eu tenho que fazer todo dia. Um casamento que eu já vi casais dizendo assim, pastor, mas eu orei, Deus direcionou, e meu casamento não está dando certo. Por quê? Porque você só orou no início. Entendeu? Orou, Deus direcionou e depois parou. Quer dizer, é uma construção de todo dia. Sim. De todo dia, de todo dia. Como último tópico, antes de te pedir vocês para deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, eu queria levantar o tópico como amor intencional. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia romantizada do amor, né? Como algo que eu estou sentindo. E mais do que um sentimento, o amor é um verbo, ou seja, ele é uma ação, né? Então, eu vejo assim, eu decido amar, agir, demonstrando amor. No dia a dia de vocês praticam muito o amor intencional, mais do que o amor-sentimento? Na verdade, eu acho que a gente tem uma história que é mais minha do que da Ângela, mas que para nós foi uma chave muito importante que tem a ver com isso.
nos primeiros anos do casamento, o processo de adaptação, como todo mundo, foram muito difíceis. E eu não vou mentir para você que houve momentos que eu achei que a gente não daria conta. Eu nunca achei isso. Por isso que eu disse que tem mais a ver comigo, né? Por conta de sermos tão diferentes, né? E tudo mudou quando eu entendi e veio a revelação no meu coração que, independente das dificuldades, a Ângela é a mulher de Deus para a minha vida e é com quem eu deveria estar casado até o resto da minha vida, ou por toda a minha vida. Ou seja, eu não, como ela disse aqui, essa palavra separação tinha que ser tirada do nosso vocabulário. E quando a gente riscou essa palavra do nosso dicionário, amor significou mais do que um sentimento, uma aliança. Então eu tenho uma aliança hoje com a Ângela que só Deus pode desfazer, porque eu entendo que ela foi selada em Deus. Então é meio zagalo assim, né? Vai ter que me engolir e vice-versa, ou seja, e porque a gente tem aliança, é claro que não vai ser essa coisa de tolerar um ao outro. Amor vira um esforço intencional de fazer essa aliança dar certo. E Deus é amor, então, quando está numa semana meio assim ríspida, uma situação aquela semana meio tensa, você bota o joelho no chão e fala: Senhor, me ajuda, me faz voltar ao primeiro amor, vamos supor assim. E as coisas acontecem, né? É um ciclo. Sim. Daqui a pouco você está totalmente apaixonada de novo naquele dia, enfim. E você me faz lembrar um texto que diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, né? Para que Ele vos exalte. Então, isso que a gente faz é um exercício, eu acho que todo mundo tem esses momentos. E aí você corre para o colo do pai e ele... mais ela, eu nem tanto, entendeu? Ele está sempre apaixonado. Eu estou sempre apaixonado. Né? Tô brincando, né? Tem dias difíceis, tem dias difíceis sim, tem dias que... Porque a gente sabe... Tem dias que você não me acha tão bonita assim, meu bem? Não, isso é quase impossível. Tem dias que... Porque assim, Tati, o casamento pode ser a experiência mais dolorosa do mundo. Sabe por quê? A gente conhece a fragilidade do outro. Então, quando a gente esquece essa perspectiva de um casamento que nasce em Deus e que precisa honrar a Deus, a gente pode ferir o outro. Pode arrancar as cascas, pode cutucar. A gente pode ferir, porque a gente sabe onde dói. Sim. E quando a gente erra assim... A pessoa fica exposta, né? Porque a gente já errou assim. Qual o casal que já não se feriu e a gente tem que depois voltar e pedir perdão? Aí é muito ruim, né? E as feridas são mais profundas, porque quando vem de dentro de casa, as feridas acessam áreas mais profundas do nosso coração, né? Exatamente. Lá em casa, você falou essa coisa do não ter que engolir, mas a gente consertar isso. A gente até brinca, às vezes, quando alguma coisa vai mal, a gente fala assim: olha, vamos logo ficar de bem, vamos resolver logo isso, porque, afinal de contas, a gente vai ficar essa jornada para sempre. Então, é melhor que essa jornada seja agradável. É isso aí. Vamos fazer as pazes, sabe? A Bíblia fala: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, já está de noite, não quero dormir de mal, não. É isso aí. E a gente vai levando dessa maneira, e até o bom humor ajuda, com certeza, a quebrar, né, esse clima. Então, quero agradecer vocês por compartilhar aí da intimidade de vocês, por se abrir, por abrir o kimono, como dizem, né, expor as fragilidades, mostrar aí os segredos no Senhor, que é o sucesso do casamento de vocês. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está em casa, e um de vocês, se pudessem orar pelas famílias que estão nos assistindo, pelos casamentos que precisam da ação sobrenatural do Senhor, da sabedoria, daquilo que o Senhor sabe que cada família que está nos ouvindo precisa receber de Deus. Uhum. Fala também. Não, você é o mais sábio. Deixa uma mensagem, então, para as mulheres. Você, como uma mulher... Uma mensagem que nasceu no coração de Deus. Eu quero, então, dizer que casamento é tudo de bom. Casamento é muito bom. Família, construir família, na presença de Deus, não tem nada melhor do que isso. Tem momentos que são difíceis, mas que com Deus tudo
é possível. Já que a Ângela falou para as mulheres, eu vou falar com você, homem que está nos assistindo. A responsabilidade é tua, cara. Você foi chamado para ser líder da casa. Então, você tem que estar disposto a morrer para que talvez em Deus, talvez não, certamente em Deus, teu casamento renasça. Casamento não é a história de quem sabe mais, nem de quem erra menos. É a história de quem se humilha mais, de quem se rende mais, de quem assume mais as suas falhas, de quem assume mais as suas fragilidades e busca socorro em Deus. É bobagem querer ter razão. É melhor estar rendido nas mãos de Deus e deixar que Ele faça a obra que a gente não consegue fazer. Eu não tenho dúvida que as bênçãos que a gente vive na nossa história são graça de Deus. A nossa união é improvável. O nosso êxito é improvável. A nossa família é improvável. Mas aprove a Deus nos abençoar. E essa bênção está disponível para você também. A nossa igreja aqui não é uma igreja de pessoas perfeitas, mas a gente entende que esse é um presente de Deus. O casamento é um presente de Deus. A família é um presente de Deus. Então, se você quiser e precisar, a gente pode juntos construir uma história nova. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade, por essa experiência de falarmos da nossa vida, que não é perfeita, que tem tanta coisa para crescer e mudar ainda. Nós ainda temos tantas áreas, tantas necessidades do Senhor na nossa vida. Temos tantas coisas a superar. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu peço que o Senhor venha com graça aos meus irmãos e às minhas irmãs, trazendo luz, trazendo discernimento, revelação dos teus planos e dos teus propósitos. E que em Ti, Jesus, na Tua presença, cada pessoa que nos assiste, não apenas os casais, mas mães com seus filhos, pais com seus filhos, que haja uma descoberta de que todo relacionamento só pode ser pleno se começar em Jesus e for dirigido por Ele. Que a Tua mão seja sobre nós. Que a Tua graça abençoe aqui a Tati, a Ângela, na condução desse programa, que cada dia mais a gente possa alcançar um número maior de pessoas, de famílias, que precisam do Senhor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Quero te agradecer por ter ficado com a gente esse tempo e te convidar para a semana que vem estar com a gente em mais um episódio. Um abraço, Deus abençoe.